Obrigado, Bárbara, obrigado pela apresentação. Queria agradecer a ti, em primeiro lugar, obviamente, ao Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma, a quem agradeço na presença do seu diretor, o meu amigo Ricardo Carvalho, e queria agradecer a presença de toda a gente. Queria agradecer, em primeiro lugar, e muito especialmente às pessoas que trabalham comigo e, portanto, que no ateliê têm estado envolvidos nestes projetos. Destes projetos que eu vou apresentar, tu lançaste o desafio de falar de casas, que me pareceu assim um problema à partida, porque não estava bem a ver que casas é que podia apresentar, mas acabámos por fazer uma coisa bastante divertida no ateliê, que foi ir um pouco atrás, rebuscar nos arquivos e perceber um bocado o que é que tínhamos andado a fazer que tivesse a ver com este assunto das casas. E juntámos uma pequena coleção de casas, portanto, que eu vou explicar muito rapidamente, ao contrário daquilo que costumo fazer, que é tentar pedagogicamente, enfim, é uma deformação de dar aulas, não é? Tentar muito pedagogicamente explicar a fundo os projetos. Vou passar muito rapidamente por cima de uma série de projetos que não têm grande coerência entre si, acho eu, vão parecer uma coisa muito heterogénea, mas enfim, depois no fim eventualmente faremos um balanço e espero que haja uma conversa, que é sempre o que eu gosto mais. Dos vários, quer dizer, eu não consigo agradecer a todos os colaboradores que têm trabalhado connosco, por isso agradeço, agradeço assim em geral a todos, e mais particularmente na pessoa do Alessandro Odini, que tem sido agora nestes últimos anos a pessoa que tem coordenado os trabalhos no ateliê. Bem, vamos começar. Isto é uma espécie de viagem. Eu vou partilhar o meu ecrã e vamos navegando mais ou menos rapidamente. Deixa-me só pôr isto em... Não. Ok. Penso que já estão a ver em ecrã completo, não é? Sim, sim. Vê-se bem? Muito Ok. bem. Bem, sobre este tema das casas, nós começámos logo da pior maneira possível, com uma espécie de heresia, com uma espécie de pecado original, porque por volta do ano 2000 eu ainda trabalhava no ateliê de João Luís Carreira da Graça e pediram-me para fazer uma remodelação de uma casa da Malagueira, do bairro da Malagueira do arquiteto Cisa. E, portanto, era um convite muito interessante e muito complicado, portanto, eu gostava muito de fazer, mas obviamente disse que não, e tentei encaminhar o projeto para o ateliê do arquiteto Cisa, que, no meu entender, seria quem deveria, ou alguém indicado por ele, deveria fazer esse projeto de remodelação. Isto é uma das casas que fica junto do lado leste do aqueduto, portanto é esta rua, é uma destas casas em banda, com o pátio alto, é esta a tipologia. E a primeira coisa que eu fiz foi então escrever uma carta ao CISA, a explicar-lhe o convite que tinha sido feito, a introduzir, a explicar quem é que eu era, não tinha feito nada ainda, portanto era uma explicação bastante difícil. Escrevi-lhe uma carta muito simpática a explicar que eu gostava, mas não queria fazer o projeto e que achava que o ateliê deveria tomar conta do projeto para esta minha amiga. E, portanto, o CISA não me respondeu, com muita pena, portanto eu só tenho a carta que lhe enviei, mas não tenho nenhuma carta de resposta, mas fui contactado depois por um antigo colaborador do CISA, que é o arquiteto Nuno Ribeiro Lopes, que trabalhou anos e anos na Malagueira, ao ponto de depois se mudar para Évora, e mais tarde para os Açores. E o Nuno Ribeiro Lopes é que me contactou a dizer então que o CISA lhe tinha pedido para supervisionar o meu trabalho, mas que achava muito bem que eu fizesse o trabalho. E eu expliquei o que é que se pretendia fazer, eles enviaram inclusivamente desenhos, etc. de casa. Está-se a ouvir algum ruído de fundo? Eu acho que tu consegues desligar os microfones, Bárbara. É isso que eu estava a ver, estava aqui a passar por todos para ver quem... Ok, acho que já está. Mas então enviaram-nos os desenhos, isto é a planta e os desenhos da casa, e o que se pretendia fazer era uma coisa muito simples. Portanto, a casa tem este pátio de entrada com os muros altos, um pequeno alpendre que dá acesso
à cozinha, que tem janela para a rua, e depois uma outra porta que dá acesso à sala. E aqui um pequeno quarto com uma casa de banho e depois o acesso ao piso de cima. O que a cliente pretendia fazer, porque a sala é bastante interior, digamos assim, era aumentar a dimensão da sala, ter mais relação entre a sala e o pátio e reduzir a dimensão da cozinha. Então, era uma operação relativamente simples. Do ateliê do CISA explicaram que estas paredes na zona do alpendre não eram paredes estruturais, portanto era relativamente fácil removê-las, que isso já tinha sido feito noutras casas, aqui aparece um aspecto dessa demolição. E no fundo aquilo que se fez foi depois introduzir um grande envidraçado que recolhe para trás de uma parede, que desaparece por completo, e portanto a relação entre a casa e o pátio é uma relação bastante mais franca do que aquilo que era originalmente. Pudemos recuperar, portanto não foi só esta heresia que fizemos, por um lado foi isto, por outro, por um lado foi introduzir esta espécie de novidade, um caixilho de alumínio polido, com os aros em espelho que criavam uma espécie de atmosfera muito abstrata, mas por outro lado foi possível, utilizando os pormenores que nos enviaram do ateliê do CISA, recuperar, por exemplo, as caixeirias em madeira, que já não existiam nesta casa, o portão de entrada em aço, etc. Portanto, houve, digamos, aqui um balanço entre uma certa recuperação de elementos do projeto original, mas depois claramente um contraponto de uma coisa que se pretendia fazer e que o CISA, através do Nuno Ribeiro Lopes, nos autorizou, dizendo no fim que achava que o resultado estava bem, mas que ele não teria, obviamente, feito assim. E, portanto, começámos dessa que foi digamos, a pior maneira possível, não é? Que foi alterar uma casa do arquiteto CISA. Depois apresento um conjunto de casas que têm todas mais ou menos o mesmo tema, são em sítios muito diferentes, uma em Évora, uma em Oeiras e outra na Letónia, mas que têm todas a ver mais ou menos com a mesma coisa, que é uma espécie de metamorfose a partir da introdução de um novo programa sobre uma casa pré-existente. Não é? É um tema que se tornou recorrente, agora que fomos fazer esta espécie de revisão crítica do nosso trabalho sobre casas, percebemos que havia uma série de exemplos onde isto acontecia. Esta casa em Évora era uma casa que tinha sido construída por uma pessoa da minha família, sem projeto, portanto a partir do núcleo central. Isto era um aspecto da demolição e do resultado final, mas o processo era este. A casa original tinha estas divisões, foi-lhe acrescentada uma garagem, mais tarde foi-lhe acrescentado um conjunto de quartos e casas de banho, e por último acrescentada uma sala e uma piscina, e este movimento em espiral, digamos assim, fechou uma sala que existia, que ficou interior, e portanto a casa tinha, depois desta operação, vários problemas, não era utilizada e foi pedido, e era preciso legalizar, porque tinha sido construída sem licença. Portanto, era preciso reduzir a área e aquilo que nós fizemos foi um processo de, digamos, andar para trás, de reversão desta forma como a casa tinha sido acrescentada e, portanto, isto foi o que nós encontramos no início e o que fomos fazendo foi demolir esta sala, demolir a outra sala que tinha ficado interior, recuar a sala para aquilo que era a antiga garagem e com isso estabelecer depois um conjunto de 2 quartos de um lado com uma casa de banho, a cozinha, a sala e depois 2 quartos com outra casa de banho, digamos num movimento em torno de um pátio. Depois isto foi inscrito num retângulo que permitiu criar um alpendre do lado sul e um alpendre do lado poente, voltado à piscina, e um arrumo e uma escada de acesso a um terraço. Isto é um aspecto da maquete. Retirámos as coberturas inclinadas, fizemos uma impermeabilização da cobertura plana, porque tudo tinha coberturas planas. Peço desculpa. Isto é um alpendre voltado a poente, onde estava a sala, uma das salas originalmente, e percebe-se que há aqui elementos como, por exemplo, uma lareira que estava na sala e agora está no alpendre, não é? Mas digamos que esta casa foi muito metamorfoseada, digamos assim, e no final não se percebe
que havia uma casa original, parece que isto é uma casa desenhada de raiz. Eu convidei a Fernanda Fragateiro, com quem já tinha feito 1 ou 2 trabalhos antes, um trabalho, salvo erro. Convidei a Fernanda para trabalhar sobre estes alpendres, que me parecia que eram claramente os espaços mais interessantes da casa, com este pavimento em madeira, ao contrário do interior, que tinha um pavimento em betão. E a Fernanda interessou-se muito por esta história de uma casa que foi transformada noutra e introduziu um trabalho sobre um texto de um autor francês, de Maurice Blanchot, que é um livro que fala sobre 2 personagens que depois no fim se percebe que são o mesmo, etc. E escreveu uma série de pequenas frases na casa que se vão descobrindo ao longo de um percurso e de algum tempo de permanência na casa. Isto foi um outro processo mais tarde, uma casa em Oeiras, que tinha sido comprada por uns amigos meus. Era uma casa construída nos anos 60, sem particular interesse, mas voltada sobre uma rua relativamente movimentada, perto do Instituto Gulbenkian, mas que atrás tinha um jardim voltado a poente, com uma área relativamente generosa, que a casa não usava, porque as salas, etc., da casa estavam voltadas para a rua principal. Havia um talude, portanto este jardim inclusivamente estava numa cota superior à cota da rua, mas apesar disso a casa não tinha grande relação com o jardim. Nós propusemos fazer uma ampliação, criar um novo corpo para ter o espaço das salas aqui voltado para o jardim. Isto são os desenhos no final em que se percebe o piso de baixo com a garagem que nós abrimos e agora é uma entrada coberta que permite aceder à casa, um corredor de ligação escavado no terreno para introduzir 2 quartos, que são os quartos dos filhos, que assim têm uma ligação direta à rua. Depois no piso que dá para o jardim é o piso das áreas sociais, sala de jantar, cozinha e a nova sala, que abre para o jardim agora, sobre o pátio rebaixado que tem os quartos em baixo, e depois isto está cintado, digamos, por um embasamento em betão que regulariza esta presença da ampliação com a casa antiga, e depois em cima o piso dos pais, não é? Com o quarto principal, a casa de banho, um pátio e um escritório e um acesso a um terraço que foi desenhado para poder ser uma piscina, que depois não se chegou a fazer. Tem um aspecto da transformação da casa, não é? Um processo muito violento de uma grande demolição. Está aqui na fotografia o engenheiro de estruturas, o meu amigo Paulo Cardoso, que trabalha em todos os projetos que temos feito, praticamente, e que assistia com uma certa preocupação, imagino eu, a este processo. Isto é uma imagem da casa terminada, com os taludes entre a cota da rua e a cota do jardim, o acesso por este coberto da garagem e depois este embasamento que contém umas escadas exteriores dentro, e a casa que se torna muito opaca para a rua e muito aberta para Tardós, não é? Isto é uma imagem da operação do lado traseiro, já com o aspecto da construção do piso dos quartos das crianças em baixo, a laje da sala, depois faltava o resto, e uma imagem deste alçado traseiro terminado, com o envidraçado da sala, que tem um duplo pé direito, e depois o terraço em cima, por baixo daquele grande pinheiro que já existia e que faz agora essa sombra no terraço. Isto, à direita, é uma imagem desse terraço, na cobertura, com o pinheiro. À esquerda é uma imagem do alpendre, com a rampa que acede a este pátio, digamos, à inglesa, não é? Que dá acesso depois aos quartos das crianças em baixo. Alguns aspectos do interior da casa. À esquerda há uma imagem da nova sala, à direita de uma parte antiga do átrio. Não é possível perceber a diferença. Alguns aspectos só dos pavimentos interiores e exteriores, em madeira. E a outra casa em que fizemos mais ou menos uma operação semelhante, num contexto muito, muito diferente, perto de Riga. É uma casa próximo de um lago, uns quilómetros a sul de Riga,
Portanto, isto é um ortofotomapa, a casa fica aqui onde está este A. Há aqui uma barragem que contém, que estabiliza, digamos, a cota do plano de água do rio Daugava, que é o rio que atravessa a cidade de Riga. Isto é a capital, Riga. Nós estávamos na altura a trabalhar, fizemos vários trabalhos aqui, porque tínhamos ganho um concurso para um hotel nesta península que se vê aqui, que é atravessada por um afluente deste rio principal. Esta zona chama-se Jurmal, é uma zona costeira balnear. E depois a arquiteta que nós tínhamos convidado para trabalhar connosco na equipa do projeto do hotel, a Brigitte Bula, depois convidou-me para fazer esta casa com ela, que era uma casa existente, já construída no início dos anos 80, ainda no período soviético da Letónia. A Letónia só se tornou independente, novamente independente, em 1992. Isto tinha sido construído provavelmente o anterior proprietário, provavelmente era russo. Com a independência da Letónia abandonou o país e esta casa ficou mais ou menos abandonada e depois foi comprada por uma senhora letã que encomendou o projeto e queria aproveitar aquilo que já existia da casa. A casa estava, tal como aquela do Oeiras, estava profundamente errada, na nossa opinião, na relação com a envolvente, porque, por um lado, existe o lago, não é? Esta barragem, este plano de água aqui à direita na imagem, mas que está contido por um dique. Portanto, há uma diferença. Este dique, esta rua do dique, está mais ou menos à cota do piso do primeiro andar da casa. Por outro lado, a casa estava virada para a rua que acede aqui, mas o lado sul, de onde tem melhor exposição solar, é para trás. E para trás, por outro lado, tinha esta espécie de pradaria com aquele alinhamento de árvores muito bonito, disponível, e a casa não tirava partido disso. Portanto, o que nós fizemos foi propor uma completa transformação da casa, em que a fachada principal é o que se vê nesta maquete aqui à esquerda, a casa que se vira agora para trás, tal como naquela casa de Oeiras, o piso inferior é o piso que tem a garagem, os quartos das crianças e um volume novo que é uma sauna, com a entrada aqui, entre a sauna e a casa, e depois sobe-se para o piso 1, que tem esta grande plataforma exterior a partir da qual já se estabelece uma relação com o lago, e é onde estão as salas, e depois o piso superior que tem o suíte e um terraço, etc., para a cliente. No fundo é uma operação, do ponto de vista do programa, muito semelhante à Casa de Oeiras. Do ponto de vista material ela é muito diferente, porque queríamos usar um tijolo maciço, que é uma coisa que se usa muito na Letónia, não é? É muito resistente a estas grandes variações de temperaturas que o país tem, e portanto o que fizemos foi usar um tijolo recuperado de demolições, que é uma coisa que se encontra bastante na Letónia, usar um tijolo de demolições para revestir a casa, as partes da casa que correspondiam à casa original, que lá estava, e depois acrescentar com outro tijolo novo, com uma estereotomia ligeiramente diferente, estas outras partes que acrescentávamos e fechando, por exemplo, alguns vãos de janela que não queríamos usar, com esta nova estereotomia, esta nova matéria. E, portanto, no fundo, nesta casa consegue-se perceber a transformação que foi feita. Obviamente tínhamos estas referências no norte da Europa, como a casa-estúdio do Álvaro Alto, com este patchwork de diferentes tijolos, que era obviamente uma referência muito próxima e muito óbvia para aquilo que estávamos a querer fazer. Isto é uma imagem da casa no final, ela ainda não está construída. Isto é uma fotomontagem daquilo que esperamos venha a estar feito. Dois outros conjuntos de casas, que não são casas individuais, são conjuntos que não tiveram qualquer resultado, portanto isto não se construiu, e eu já explico porque é que vos vou apresentar. É um conjunto de habitações no sul da Irlanda, um projeto para um concurso que foi feito em conjunto com o Carlos Crespo e Pedro Matos Gameiro, e que não ganhámos, obviamente, penso que ganhámos uma menção honrosa, já não me lembro, mas
não era nada disto que eles queriam. E depois um conjunto de casas que também não avançou, no Alqueva, um empreendimento onde, tipo, para o qual tinham sido convidados outros arquitetos, o João Luís Carrilho da Graça, o António Jiménez Torrecilhas, o Paulo David, a Patrícia Barbas e o Diogo, e mais alguém como está, o Márcio Kogan, mas que depois apanhou aquela crise financeira do pós-2008, 2009 e ficou tudo parado, acabou tudo em tribunal. No final, o Márcio Kogan é que foi convidado para fazer as casas todas, mas mesmo as que ele desenhou acabaram por não se construir. Enfim, foi um processo que não conduziu praticamente a nada, mas conduziu a qualquer coisa que eu já vou mostrar. Este é o da Irlanda, portanto isto é a paisagem naquela zona do sul da Irlanda, estes campos muito verdes, agrícolas, muito férteis, com os muros em pedra, um pouco como na nossa paisagem dos Açores, não é? Para tornar os campos mais férteis, retiram-se as pedras que se usam para delimitar as parcelas. O projeto tinha uma área relativamente grande, tinha um conjunto, já não me lembro exatamente de quantas casas que nós tínhamos que organizar, e o que se esperava era que nós fizéssemos um loteamento do género destes que se vê aqui nestas frações já existentes, que são, no fundo, parcelas com uma casa disposta no centro. O que nós fizemos foi uma coisa bastante diferente disso, que foi dispor as habitações em banda, próxima dos muros que delimitavam as parcelas, dos muros em pedra que delimitavam as parcelas, criar alguns atravessamentos nos muros para permitir as vias automóveis e também passagens pedonais e, portanto, libertar estes grandes prados verdes, como agora já não agrícolas, obviamente, mas para usufruto destas casas. Portanto, isto é um detalhe de uma das parcelas, com as construções em banda, organizadas em 2 pisos, quartos em cima e salas em baixo, uma passagem pedonal. As casas por vezes encostam-se ao muro em pedra, outras vezes afastam-se e criam um logrador, outras vezes voltam-se para estes espaços abertos. Isto era uma fotomontagem do que nós propunhamos, os muros em pedra, mas depois contrapostos a estas casas muito abstratas, brancas, muito estranhas neste sítio. Este projeto não deu em nada, mas deu numa coisa muito interessante, que foi a Fernanda Fragateiro, que nós tivemos durante bastantes anos o ateliê ao lado um do outro, na Rua da Madalena. Foi um projeto também que eu fiz para a Fernanda, que foi desenhar, recuperar uma habitação pombalina para ateliê, que mais tarde pudesse vir a ser usado como casa, como acontece hoje. Mas tivemos durante uns anos o ateliê juntos e fizemos muitos trabalhos em conjunto, ainda hoje fazemos alguns. E a Fernanda ia muitas vezes ao ateliê, e uma vez que foi ao ateliê nós estávamos a fazer umas arrumações, a mandar para o lixo uma série de maquetes, nomeadamente as deste concurso, que não tinham tido qualquer resultado. E a Fernanda ficou em choque, disse que claro que não, obviamente que não, quis levar as maquetes, e depois fez uma peça que se chama precisamente Unbuilt, em 2010, que é agora parte da coleção da Fundação La Caixa em Barcelona, e essa peça é, no fundo, a reconstrução das maquetes. Não são exatamente as maquetes que nós fizemos, são umas maquetes daquelas casas reconstruídas em madeira, remontadas de uma forma diferente pela Fernanda, que constituem esta espécie de conjunto linear, e nós ficámos muito satisfeitos com isto, porque no fundo o nosso trabalho não tinha acabado no lixo, deu origem a qualquer coisa, embora não há aquilo que nós esperávamos que desse. Isto é outro projeto na Herdade do Mercador, no Alqueva. O nosso, aqui na fotografia à direita está exatamente, está de costas, mas está exatamente a Patrícia Barbas, com o Pedro Domingos Silva, que era o colaborador do meu ateliê na altura. O nosso, portanto, isto era um daqueles típicos empreendimentos que se fizeram, que se planearam muito e que ainda se fizeram alguns naquela altura, em que vários arquitetos que eram convidados desenhavam um pequeno conjunto de casas, digamos com uma espécie de assinatura, não é? E depois isto constituía assim uma espécie de resort. O nosso sítio era o arranque desta península que se vê aqui, que acabava depois numas construções existentes lá ao fundo, numa paisagem incrível voltada para Monsaraz, vê-se Monsaraz lá à frente.
Isto é um aspecto do plano, portanto, isto era o nosso conjunto de 5 casas, isto era a rua principal que ligava todos os conjuntos. Aqui havia um conjunto de casas do Márcio Kogan, tem aqui as iniciais. Aqui havia umas do João Luís, ali da Patrícia Barbas e do Diogo, do António Torrecilhas, do Paulo David. Isto eram os desenhos do loteamento que nós fizemos naquela parcela. Na altura tínhamos que construir, salvo erro, 7 lotes e criámos uma divisão com esta espécie de polígonos aos quais depois as casas se adoçavam nos limites. Depois foi preciso alterar isto porque afinal eram menos casas e tinham que ter uma área maior, portanto fizemos um plano diferente para esta zona, com a rua que ligava ao topo da península a passar aqui, 3 casas relativamente encaixadas no terreno do lado esquerdo e 2 casas mais salientes à direita. Isto era o aspecto da nossa parcela. As casas eram muito semelhantes, acedia-se por uma plataforma que estava ao nível do terreno e depois descia-se para um pátio. E a casa organizava-se por baixo e tinha alguns volumes que sobressaíam à superfície. Não é? Estas do lado direito eram ligeiramente diferentes, porque o terreno descia muito e, portanto, aquela plataforma construía uma espécie de pórtico, não é, que encenava uma certa vista sobre a paisagem. E depois, como eu expliquei, não se fez nada, o cliente ainda nos pediu para desenharmos uma outra casa para um outro sítio, que era esta casa que eu gosto muito, mas que não se fez. Era uma casa que se entrava à cota alta aqui, tinha uma rampa lá atrás que descia, tinha um corredor periférico em U, um primeiro quarto, um primeiro, digamos, apartamento aqui logo à cota superior, e depois à cota baixa, a sala, a cozinha com um pequeno pátio, e depois mais 2 apartamentos, mais 2 suítes, e tudo isto voltava-se para uma espécie de boca de cena, não é? Que era isso que nos parecia, uma espécie de palco com esta altura e com esta proporção que se voltava sobre a paisagem. Não se construiu nada, mas mais uma vez a Fernanda Fragateiro foi buscar as maquetes, reciclou, reconstruiu e fez uma outra peça que se chama Unbuilt 2, que não sei onde é que está neste momento, mas portanto estes projetos acabaram dessa forma. Nesta revisão que andámos a fazer sobre casas que fizemos ou que estamos a fazer, reunimos aqui um outro conjunto de casas muito diferentes destas. Estas são casas muito rudimentares, feitas com orçamentos e condições materiais mínimas. Uma em Cabo Verde, no Mindelo, na Ilha de São Vicente, que tem esta baía lindíssima, a Baía de Porto Grande, com o Monte Cara ali do outro lado. Isto é um aspecto do Mindelo, não é? Com o Monte Cara, o outro lado da baía ali à frente. Isto é mais ou menos o sítio do lote da casa que nós tínhamos que fazer. Era um pequeno conjunto de casas, 3 ou 4 casas. O pedido eram 3 ou 4 casas muito, muito pequenas, portanto, casas que, para ter uma ideia, não cumprem sequer as normativas de habitação mínima em Portugal ou na Europa, eram coisas mais pequenas ainda, e depois um pequeno restaurante social. O Mindelo tem esta paisagem duríssima e lindíssima ao mesmo tempo, não é? Que parece uma grande favela, construções muito rudimentares nesta paisagem absolutamente incrível, não é? O nosso lote era aqui, nesta esquina. Isto é uma vista aérea, parece um território em guerra, não é? No pós-guerra, está aqui o gaveto onde nós tínhamos que fazer esta casa. E esta casa basicamente não tinha um orçamento, era preciso construí-la da forma mais económica possível. O cliente estava a reunir pedras, que é uma coisa muito comum, e as pessoas têm um terreno, não têm logo dinheiro para construir, vão acumulando materiais de construção no terreno, tudo o que podem recolher vão reunindo no terreno, ninguém rouba, há ali uma espécie de combinação social, não é? E portanto o terreno está cheio de pedras e essas pedras eram suposto serem usadas na construção desta casa. Construir em pedra é muito barato, é incrível, mas
neste sítio, o que é muito, muito barato é construir com o máximo de manualidade possível, portanto, tudo o que é feito à mão é muito barato. Nós, por exemplo, pensávamos usar umas caixilharias em alumínio, muito económicas, etc. E concluímos que era muito mais barato fazer umas caixilharias em madeira com um pormenor próprio, que são feitas por um carpinteiro local, e é muito mais económico do que mandar vir uma caixilharia, por mais simples que seja. E é muito económico construir em pedra, desta forma, não é? Pedra com uma estrutura de betão que é feita no intervalo das paredes de pedra, coisa muito rudimentar, sem qualquer isolamento térmico, não é necessário, a temperatura é bastante estável ao longo de todo o ano. Portanto, isto era pedra por fora e pedra por dentro. As casas, como eram muito pequenas, já vou explicar, organizámos as várias casas desta forma, com um pátio no meio e depois um sistema de acessos em escada, uma escada de madeira, pintada com uma tinta de embarcação naval, não é? Porque é uma coisa também muito comum, que os pescadores usam muito e é muito resistente. E, portanto, era muito simples fazer isto em madeira. Portanto, é uma escada exterior em madeira que liga as várias casas que se dispõem nestas duas pequenas torres. Portanto, em planta, isto são as várias plantas, portanto, para ter uma ideia, esta métrica, isto é uma métrica de 2,5 metros de vão, portanto, uma coisa muito, muito simples e económica. Embaixo, num piso em semicave, porque o terreno sobe, não é, no gaveto, tínhamos uma pequena lavandaria social para fora, depois um restaurante com a cozinha ali atrás, um lanterninho, outro lanterninho, mais um lanterninho aqui e outro que ilumina a zona das casas de banho do restaurante, e depois, já na subida, um acesso a uma primeira casa, que tem 5 por 5 metros quadrados, uma outra casa, que é um pouco maior, tem a cozinha ali atrás e a sala e quarto aqui, depois um pátio no nível acima, com mais 2 casas, uma que tem depois uma pequena mezanine sobre esta sala, e uma outra ainda mais pequena, também com uma pequena mezanine ali, organizadas em torno de um pátio. Isto era uma primeira maquete em que se percebiam os lanternis e o encaixe do terreno, com este volume de um lado e o volume do outro. Depois subimos um nível mais a este pátio, que é este que aqui está, e acrescentámos este sistema de escadas pelo exterior que ligam as várias pequenas casas e, inclusivamente, estes terraços em cima. Depois uma outra casa, que em boa verdade não é uma casa, é um pequeno pavilhão, que é a fotografia que estava no cartaz desta conferência. Isto é próximo de Santarém. É uma encomenda estranha, porque isto é uma pequena quinta de uns proprietários holandeses que tinham chegado da África do Sul, tinham saído da África do Sul, viviam em Joanesburgo, tinham 3 filhos e decidiram que não queriam que a África do Sul não era um sítio para se criar filhos. E, portanto, decidiram, eles eram de Amsterdão, já tinham vivido noutros sítios, e olharam-se mais ou menos para o mapa mundo para decidir aonde é que achavam que era um bom sítio para criar uma família, e decidiram vir para Portugal. Escolheram uma povoação muito pequenina ao pé de Santarém, que se chama Achete, compraram uma pequena quinta, que já tinha uma casa, que se vê aqui em parte na maquete, e a encomenda que nos fizeram não foi, portanto, para uma casa, mas para a organização do resto da paisagem da quinta, para poderem organizar uma espécie de camping, não é? Uma espécie de eco-camping. E, portanto, o que eles queriam não era que nós fizéssemos a escada, mas que fizéssemos apenas uma sala, que está aqui na maquete, um pequeno pavilhão, que é, no fundo, a sala de estar e a sala de jantar e a cozinha destas várias tendas, que depois se montam por aqui. Ao pé de um lago que nós criámos, havia uma linha de água, fez-se uma pequena contenção e formou-se aqui um pequeno lago ao pé do pavilhão, e depois do outro lado uma pequena contenção, um muro de suporte, para criar um plano mais horizontal, estável, onde se pudessem montar estas tendas. E a operação era isso. O pavilhão é muito simples, isto é uma imagem ainda em obra. O pavilhão é quase um gesto, digamos, rudimentar, ancestral, não é? Que
escavar um pouco o terreno para encaixar o mais possível este pavilhão na paisagem, suportá-lo, portanto isto é a planta que tem 3 volumes que apoiam esta cobertura, esta laje de cobertura que depois recebe a terra que foi escavada por baixo e que é reposta nesta cobertura ajardinada. Estes 3 volumes são uma zona técnica e uma lareira próximo da entrada, portanto desce-se umas escadas aqui. Aqui há uma pequena cozinha e no fundo há uma zona de casa de banho e duche. E isto é uma sala, aqui há um muro em curva que faz a contenção da água do lago e um pequeno alpendre. Este é um aspecto do pavilhão já construído. Isto é muito rudimentar, é deixado praticamente em betão à vista. As madeiras que se usaram na cofragem são limpas e são reutilizadas nestas portas de correr e num teto de madeira que confere um certo conforto a este espaço. Aqui percebe-se o muro em curva, a água ainda não chega cá acima, vê-se aqui os juncos e, portanto, ainda tem aqui uma pequena zona de cadeiras. Um aspecto do interior do pavilhão, que é extremamente simples, um vidro com um caixilho mínimo que está oculto entre o forro de madeira, portanto não se vê praticamente caixilho, e depois 2 portas de correr em madeira que correm para trás daqueles volumes da cozinha e da casa de banho. O interior, ali a zona de entrada, a lareira, ali ao fundo existe um vidro que não se percebe porque o caixilho não se lê, não é? E é isto, não é? O último destes projetos muito económicos, digamos assim, é uma transformação de uma quinta próximo desta, em Santarém, no Vale de Santarém. É uma encomenda também estranha, porque é uma encomenda para um jovem arquiteto, também agricultor, que foi meu aluno, portanto é uma encomenda do antigo aluno, que não deixa de ser uma coisa sempre estranha. É um aluno que se formou em arquitetura, mas que me encomendou estas casas. Isto não é uma casa, são um conjunto de casas. No fundo, o projeto é a reestruturação agrícola desta quinta, recuperando uma série de tanques e poços e pequenas albufeiras e uns quantos pavilhões que foram introduzidos para a criação de cavalos. Esta quinta, curiosamente, não tem uma casa. Portanto, aqui à esquerda vê-se o volume do picadeiro coberto, atrás via-se este picadeiro exterior, não é, para fazer volteio. Do lado direito estão as boxes dos cavalos e aqui ao fundo havia um palheiro, neste pátio que tinha uns pinheiros muito bonitos. Isto tudo foi feito também sem projeto e sem arquiteto e sem licença nenhuma, mas curiosamente tem este aspecto extraordinário, não é, que eu gosto muito, com este pátio dos pinheiros. E ao fundo há um palheiro que tinha aqui uma entrada e que depois se volta. O palheiro é só isto, são as paredes com uma cobertura de chapa, completamente aberto sobre o limite da propriedade, portanto sobre a propriedade anexa, a poente, e era pedido para transformar este palheiro numa casa. O que nós propusemos foi uma coisa um pouco diferente, que foi não transformar o palheiro numa casa, criar aqui apenas um pequeno quarto com uma casa de banho, numa cota elevada. O terreno tem um desnível entre o pátio dos Pinheiros, que é aqui fica o picadeiro coberto, e aqui há um salão e uma cozinha que, no fundo, é a tribuna para se assistir a estes treinos dos cavalos, etc. A primeira operação que nós fizemos foi mesmo recuperar a teia do picadeiro, não é? Aquela construção em madeira junto à base do picadeiro, para se poder voltar a usar o picadeiro. E o que eu propus foi uma coisa diferente, que foi criar uma tribuna de um lado e do outro do picadeiro, para as pessoas poderem assistir a partir daqui a este treino dos cavalos. Foi recuperar o salão do picadeiro, que estava mais ou menos abandonado, como sala desta casa, recuperar a cozinha e criar um acesso entre este quarto, que está a uma cota sobrelevada para ficar de nível com esta sala, criar ali apenas um quarto. Portanto, aqui vê-se a estrutura que suporta este quarto que fica em cima. Aqui estamos a ver umas imagens
do interior do quarto e da relação que ele estabelece com a vista. Embaixo há uma espécie de sala exterior, não é? Uma espécie exterior que se mantém assim, que tem ali aquela abertura circular um pouco enigmática. E depois tudo isto é construído com materiais que haviam na quinta, vigas metálicas, madeiras, etc. Foi feito este revestimento interior em chapa metálica, porque isto é um interior que na realidade continua a ser um exterior, não é? Portanto, usamos esse material. E depois o interior do quarto é em madeira, há uma caixilharia em ferro e vidro que ainda não está feita. Isto é o estado em que está atualmente, portanto, em baixo continua a poder funcionar o palheiro, se quiserem, portanto, isto está sobrelevado para ligar à cota da sala do picadeiro. Aqui o quarto com uma casa de banho, falta o envidraçado. Quando o envidraçado estiver montado, nós imaginamos nesta fotomontagem que isto vai refletir a paisagem e no fundo, devolver um pouco esta relação que se está a construir com o exterior. Por último, um conjunto de casas que estamos a fazer agora, muito diferentes, de muito maior escala. Esta é uma casa em Almeirim, num sítio que eram as antigas cavalariças do Paço Real de Almeirim. Portanto, nesta planta percebe-se aqui a zona urbana de Almeirim, os terrenos agrícolas. Aqui à esquerda existe uma coisa que é a Vala Real. A Vala Real, no fundo, foi construída para estabelecer uma ligação fluvial entre o Rio Tejo e o interior da cidade de Almeirim, digamos assim, para ser possível viajar de barco entre Lisboa e o Paço Real de Almeirim. O Paço Real existia neste sítio, este quadrado maior. Já não existe nada do Paço Real, existe aqui apenas o vazio dos jardins, que são conhecidos apenas em gravuras. Aqui eram as cavalariças, o conjunto das cavalariças, dos quais ainda existem umas ruínas, a igreja, que ainda existe, e depois um outro conjunto de cavalariças que já foi completamente demolido, do qual apenas resta o muro, e é esse o sítio onde nos foi encomendada uma casa de grande dimensão. Portanto, este terreno tem cerca de 1000 metros quadrados, não é? Para construir uma casa num único piso. Aqui vê-se os antigos armazéns das cavalariças do Paço Real, que tinham uma coisa curiosa, que elas estavam organizadas segundo uma geometria que já não corresponde à geometria segundo a qual a cidade se foi depois organizando. Percebe-se que esta rua que foi criada aqui já não segue. Há aqui até uma coisa estranha nesta rua, que é uma casa que já está organizada neste plano de fachada, mas o antigo armazém ainda está no plano de fachada anterior. O sítio que nós tínhamos para construir é um gaveto com um muro, com esta forma trapezoidal, muito em resultado destas diferentes geometrias que se foram aqui sucedendo. E o que nós propusemos foi organizar uma casa em torno do grande pátio. O único requisito do cliente era manter o muro, curiosamente, é um muro completamente cego, com um portão, e é a única coisa que resta das antigas cavalariças, e os clientes pediram muito encarecidamente que nós mantivéssemos o muro. Eu fiquei todo contente, porque não temos que pensar o que é que vão ser as fachadas, que é sempre um tema difícil, nem as janelas. Portanto, não há janelas nem há fachadas, há um muro. Deslocámos o portão que estava aqui no meio da fachada, portanto o gaveto é ali. Deslocámos o portão que estava aqui mais para a extremidade e organizámos a casa em torno de um grande pátio central que tem 20 por 20 metros de dimensão. A casa tem um pé direito muito grande, cerca de 5 metros de pé direito. Ela é organizada só num piso, mas no fundo podíamos tirar partido da altura que aqueles muros já tinham. Portanto, isto eram os muros de uns casões, não é? De uns pavilhões que organizavam as cavalariças. Recuperámos uma certa ideia destes telhados, destes grandes telhados inclinados, que ainda se encontram muito nestes armazéns da zona, mas obviamente reinventámos um pouco essa ideia dos telhados inclinados e desenhámos uma espécie de impluvium, qualquer coisa, não sei, a meio caminho entre o impluvium e estes telhados dos armazéns. Vão ter um revestimento cerâmico.
E depois a organização da casa é muito simples, portanto, no fundo é a geometria do pátio que organiza esta forma bastante irregular do trapézio, não é? Portanto, é o pátio que confere uma certa ordem a isto. O portão que estava aqui no meio foi deslocado ali para o canto, portanto, acede-se daquele lado, há uma garagem, há aqui um coberto que acede, aqui percebe-se melhor, a garagem, um coberto que acede aqui a uma entrada, um pequeno escritório, a sala, uma casa de banho que dá acesso à cozinha, um pátio no canto, a dividir a zona dos quartos, 2 quartos com casas de banho, o quarto principal que se organiza metade de um lado e metade do outro do pátio, e depois mais um quarto de visitas com uma casa de banho, de apoio da piscina e uma zona técnica. E, portanto, a casa vive desta relação com o pátio, é praticamente fechada ao exterior, tem 2 janelas nestes 2 pátios, o pátio da cozinha e o pátio do quarto principal. Este é um aspecto da maquete. Estamos agora a tentar acabar o projeto de execução, portanto esperamos que a casa no início do próximo ano entre em construção. Isto é uma imagem de simulação daquilo que imaginamos venha a ser o espaço central desta casa, com estas coberturas muito altas a descarregar a casa, as águas para dentro da casa e a criar, e essa é uma coisa importante nesta casa, que era um requisito dos clientes, porque eles tinham voltado de Angola, onde viveram vários anos, e habituaram-se muito a fazer uso do espaço exterior da casa que tinham em Angola, porque era o espaço que eles habitavam quase todo o ano, era fora da casa, nos alpendres exteriores, e portanto o requisito desta casa era que deveríamos ter uma área de alpendres que permitisse quase organizar o mesmo programa que a casa interior organiza, digamos assim, ou seja, que no verão se possa passar a sala cá para fora e a sala de estar cá para fora e quase no limite os quartos cá para fora e tudo cá para fora e tudo vive em torno deste grande pátio. Uma outra casa grande, que é na realidade a reorganização de uma outra quinta em Évora, um processo complicado, porque isto é uma herança que foi deixada a 2 primos, que não têm grande relação entre si, existe uma casa, enfim, há uma casa que está mais ou menos abandonada, mas que é muito bonita, muito rudimentar, mas está construída sobre um barrocal, não é? Sobre uns maciços graníticos, portanto é uma casa que está sobrelevada sobre estes maciços graníticos. Isto é o conjunto daquilo que existe, que é uma coisa mais ou menos ao abandono. A casa, construída sobre as rochas, um pequeno pátio que eram as antigas pocilgas da quinta, um tanque, uma horta e um pomar, uma nora, alguns poços e uns casões agrícolas que estão em ruína. E no fundo o projeto é muito simples, é tentar construir, porque é possível aumentar a área de construção para mais cerca de 250 metros quadrados. A casa atual tem mais ou menos isto, portanto é possível construir uma casa com mais ou menos a mesma área. E a ideia do projeto é criar uma espécie de coisa gêmea, não sei, de simetria, e no fundo a ideia é criar uma casa que, embora construída contemporaneamente, vai ser em tudo idêntica, materialmente e morfologicamente e volumetricamente, vai ser em tudo idêntica à casa existente. A ideia é que esta casa fique para uma das famílias e a outra casa, que substitui a zona dos casões agrícolas, fique para outra família. Depois há a ideia é reorganizar isto num recinto que ocupa mais ou menos a pegada que a quinta já tem atualmente, portanto aqui consegue-se perceber este espaço que é ocupado pela parte, digamos, doméstica, urbana da quinta, o resto são parcelas agrícolas que também não estão em utilização. Esta pegada tem mais ou menos estes tais 50 por 50 metros, e o que nós propomos é criar um recinto que reúne as 2 casas. Cada casa tem um pátio de entrada, a casa, e um pátio privado, do outro lado a mesma coisa, um pátio para estacionamento em comum e depois um grande pátio com o tanque também comum, não é? Com uma espécie de pórtico que envolve, uma espécie de galeria alpendre que envolve
que envolve tudo isto, e depois deslocamos a horta e o pomar mais para sul, é criada uma zona de mata na entrada da quinta, e depois o resto é a reorganização das parcelas agrícolas, de maneira que cada uma das famílias tenha rigorosamente a mesma área agrícola e a mesma área urbana, e portanto os mesmos metros quadrados para uns e para outros. A única diferença, portanto isto é a planta deste conjunto, a casa atual que está ali em cima, é uma construção muito simples, umas paredes em taipa e cal, com cerca de 50 centímetros de espessura, que fazem um retângulo com 12 metros e meio por 20, organizado em 3 faixas por 3 faixas, portanto 9 espaços, que nós propomos reorganizar desenhando um quarto em cada canto, com uma casa de banho própria, e uma sala de planta cruciforme que liga o pátio de entrada por um pequeno alpendre, depois a cozinha e a sala de jantar na saída para o outro pátio, e os espaços da sala de estar perpendiculares, voltados sobre o pátio principal e sobre a paisagem atrás. A outra casa nova segue exatamente o mesmo critério, a única diferença é que, enquanto aquela casa está construída em cima das pedras, e portanto tem uma determinada volumetria, embora só tenha um piso, esta casa está encaixada no terreno, o que na mesma volumetria permite organizar 2 pisos. E isso permite resolver um problema complicado, que era, na mesma volumetria nós tínhamos que organizar de um lado uma casa com 4 quartos, que era o pedido daquela parte da família, e do outro lado uma casa com 8 quartos, que era o pedido da outra família. E portanto o que fizemos foi, na mesma tipologia de 4 quartos em cada canto, com as casas de banho próprias, que fazem a passagem, a sala cruciforme, que liga ao pátio de entrada, o pequeno alpendre, a cozinha, a sala de jantar, o alpendre e o pátio privado, e depois os espaços de estar na relação entre o grande pátio comum interior e a paisagem. Esta casa tem um segundo nível, com uma estrutura de madeira, que permite organizar então os outros 4 quartos e fazer com que esta sala, esta nave central da sala, tenha uma abóbada de berço e um duplo pé direito. Obviamente, mesmo que pensássemos estar a fazer uma coisa muito original, na realidade em Évora, logo ali ao lado, há estes exemplos que são a mesma coisa, não é? Portanto, estamos sempre a repetir as mesmas tipologias. O Convento da Cartucha é mais ou menos isso, um grande quadrilátero com um porticado, e depois anexo ao qual estão as celas dos monges, cada uma delas também com um pequeno pátio privado de reclusão, etc. Não é? Portanto, não fizemos isto a olhar para a Cartucha, mas quando, a meio do processo, obviamente olhámos para a Cartucha e percebemos que era óbvio que isto fazia algum sentido. Isto é uma imagem de síntese, na relação deste alpendre, aqui o pátio privado da casa nova, o pátio comum com o tanque, etc. E por fim um conjunto estranho de casas que estamos a fazer agora, que são casas mais ou menos na mesma zona, portanto próximo da Praça das Flores, na zona de São Bento, aqui em Lisboa. São casas no interior de quarteirões, portanto uma primeira casa cujo projeto já terminámos, estamos à espera que entre em obra, aqui mais acima, na rua Marcos Portugal. Uma outra que já tínhamos feito, mas que eu não vou apresentar agora, 2 aliás, e depois uma outra que nos foi encomendada agora recentemente dentro de um outro logradouro privado. Portanto, tem esta coisa estranha que é serem casas no interior destes quarteirões de Lisboa. Esta é a primeira que vos falei. Há um edifício antigo do final do século XIX que recuperámos para uma casa, para organizar uma casa, e depois no interior do quarteirão, que tem esta configuração, portanto, o interior do quarteirão é isto tudo, e a parte que corresponde a esta casa tem esta planta, este retângulo com, já não me lembro exatamente a dimensão, mas salvo erro são 35 por 20 metros de comprimento, qualquer coisa assim. Não, mais, são 40, já não lembro, enfim. Mas basicamente a ideia é organizar uma casa no edifício principal e uma outra casa
no logrador. Portanto, isto é a casa principal, que vai ter esta cobertura redesenhada, vai crescer aqui mais não vai crescer um piso, esta cobertura é que vai ter uma área a mais. Isto é o interior do quarteirão, em que foi construído foi feita uma construção de 2 pisos, clandestina, mas que ganhou direitos construtivos, bloqueou inclusivamente a fachada tardosa, a fachada poente da casa principal, que está aqui, e portanto, obviamente a operação passa por demolir esta casa, mas utilizar a área de construção que esta casa tem. A Câmara aceitou essa proposta, e no fundo, em vez de termos uma construção em 2 pisos, passamos a ter uma construção num único piso térreo com a mesma área da casa, desta construção antiga que cá estava. Obviamente, para isso ser possível, porque a área de implantação vai ser maior, o que a Câmara permite é que seja feita uma cobertura ajardinada, com pelo menos 1 metro de espessura de terra, e, portanto, para o cálculo daquilo que é a superfície verde permeável, que é um critério do PDM da Câmara de Lisboa, se nós conseguimos ter um determinado rácio de superfície verde permeável, e essa espessura do metro de terra já é considerada espessura permeável, podemos ter um aumento da área de implantação sem um aumento da área bruta de construção. Portanto, é esse o puzzle desta casa. Portanto, aqui está o edifício principal, o piso térreo do edifício principal, ali está a fachada principal desse prédio. Isto são as zonas comuns de estacionamento, é um estacionamento aberto ao exterior, com gradeamento, um átrio, a escada e o elevador de acesso à casa principal, e depois uma passagem para a casa que fica no logrador. A casa é muito simples, tem um núcleo central construído com uma grande sala-cozinha com cerca de 75 metros quadrados, depois aqui um pequeno quarto ao escritório, casa de banho, e depois nos 2 topos, 2 outros conjuntos de quarto, casa de banho e arrumos, este com outro pátio com um poço, um corredor de ligação, e depois 2 pátios entre a ladear isto tudo. Não é? A ideia é que a casa seja muito transparente. A cobertura desta zona central da casa é o jardim da casa principal, porque a casa principal começa no primeiro piso e, portanto, o jardim está a esta cota. Não é? Portanto, a cobertura de uma é o jardim da outra. Portanto, esta é uma casa que se organiza em 3 pisos e esta é outra que se organiza mais abaixo num piso só com estes pátios. A casa principal, um aspecto, uma imagem de simulação da outra casa, com esta transparência entre a sala, o pátio, os quartos, etc. E uma imagem de síntese daquilo que será mais ou menos o resultado final, com este logrador profundamente transformado, com estas coberturas ajardinadas, que fazem, esta que faz o jardim da casa principal, as outras que são simples coberturas ajardinadas, sem acesso, e os pátios. Esta é outra casa muito perto, próximo também ali do Vale de São Bento, num interior de quarteirão absolutamente extraordinário, que é quase desconhecido. Isto é na Rua da Imprensa Nacional, há um portão. Entrando por esse portão, ao fundo descobre-se um grande jardim com estas árvores absolutamente incríveis e com uma casa construída nos anos 40, sem grande qualidade, que está em ruína porque o terreno cedeu, e é possível, portanto, o cliente pretende demolir esta casa, a Câmara aceita essa demolição e o que o cliente pretende é construir um piso sobre esta cota máxima, portanto, mais um piso do que aquele que a casa tem, e conseguir ter uma certa vista sobre o rio, sobre esta paisagem do Vale de São Bento. E, em princípio, isto é possível porque há estes edifícios mais altos que têm vindo a ser recuperados nos últimos anos, aqui ao lado, isto é um condomínio, etc. E, portanto, essas volumetrias que existem vão nos permitir construir um pequeno pavilhão. Isto é uma imagem perfeitamente de síntese, isto ainda não é o projeto, portanto, isto é uma coisa especulativa. O cliente tem um pedido muito especial também, que é o grande interesse é manter o jardim, com estas árvores com 40 ou 50 anos,
e construir uma casa que no fundo é uma espécie de pavilhão e que ele queria muito que fosse construída em vidro e madeira. E hoje em dia o que estamos a fazer é uma coisa em vidro, madeira e betão, enfim. Não é completamente possível ter uma coisa muito envidraçada em Portugal. A ideia é que estas árvores possam fazer uma certa proteção, mas no fundo isto é uma casa que se organiza em 4 pisos, o último dos quais já tem uma certa vista sobre a paisagem e que fica no meio deste jardim. Isto é um projeto que está mesmo no início, portanto ainda não há muita coisa. E para terminar esta longa e um bocado aborrecida viagem sobre as casas que temos feito, vou acabar numa encomenda que nos fizeram agora há muito pouco tempo, que é uma encomenda estranha, porque um dos projetos que tu, Bárbara, referiste, que nós fizemos e que foi provavelmente o projeto mais conhecido que nós fizemos, a nossa espécie de Cláudia Schiffer, não é? Como dizia o Vítor Figueiredo, o projeto mais iconográfico de todos os que fizemos. A antiga Estação Biológica do Garducho o projeto foi feito para uma associação ambientalista que cessou a atividade na altura da crise, a seguir à crise de 2009, um pouco mais tarde, por volta de 2015 talvez, cessaram a atividade. O edifício tinha sido construído com fundos da União Europeia, fundos públicos e financiamentos públicos portugueses também, e portanto a associação, quando fechou a atividade, devolveu, digamos, a propriedade ao Estado. O Estado deixou o edifício ficar abandonado durante 4 ou 5 anos, até que finalmente a Caixa Geral de Depósitos colocou o edifício à venda. E nós fomos contactados, portanto, sabíamos que o edifício estava a degradar-se, fechado já há vários anos. Às vezes pediam-nos para fazer visitas ao edifício e nós dizíamos que não era possível, que estava fechado, estava em ruína. E há uns meses, há cerca de 6 meses, fomos contactados por uns novos proprietários, um casal de designers muito jovem aqui de Lisboa, que cometeu esta imprudência muito corajosa de comprar uma coisa mais ou menos no fim do mundo. Portanto, o edifício é este, não é? Eu penso mais ou menos que conhecem. Isto fica neste fim do mundo, não é? Portanto, numa encruzilhada de caminhos, perdido no meio do Alentejo, já muito próximo da fronteira com Espanha, num terreno muito árido, fruto de uma grande transformação da paisagem feita nos anos 30 e nos anos 40 em Portugal, que são estas chamadas pseudo-estepes cerealíferas, não é? Portanto, uma enorme desmatação da paisagem para a criação de culturas de cereais. E, portanto, este casal resolveu cometer esta coisa muito corajosa, que foi comprar este edifício por um valor relativamente caro e contactaram-nos para nós fazermos o projeto de reconversão deste edifício numa casa. Portanto, isto vai ser a casa de fim de semana deste casal. E, portanto, eu comecei a explicar, não é? Comecei esta viagem sobre as casas que temos feito, a explicar que começámos logo por uma espécie de pecado original, não é? Que foi transformar uma casa do CISA, não é? Foi a primeira coisa que eu fiz, transformar uma casa do CISA numa heresia, não é? Um pecado original, uma coisa que não se pode fazer. E agora estamos a provar do nosso próprio veneno, digamos assim, somos obrigados a transformar uma coisa que desenhámos há 15 anos e que até achámos que ficou bem, portanto há sempre coisas para mudar, mas este projeto até achámos que estava mais ou menos bem, e agora somos obrigados a transformá-lo com outro programa que naturalmente vai implicar uma transformação ainda relativamente grande. E, portanto, estamos agora a lidar com esta dificuldade de introduzir uma casa na Estação Biológica do Garducho. Curiosamente, e só para acabar, a Fernanda Fragateiro, que também fez um trabalho sobre este edifício, não é? Que se chama Através da Paisagem, portanto, escreveu uma série de frases sobre o edifício. E nesse momento em que estava
em que se estavam a escrever essas frases sobre o edifício. A Fernanda foi para lá com a sua equipa e esteve lá mais ou menos uma semana. O edifício já estava pronto. Uma das partes do edifício era exatamente a residência para os biólogos, para os cientistas que aqui estavam durante um período de tempo, e a Fernanda ficou lá com a sua equipa durante uma semana, e no primeiro dia, na primeira madrugada, depois de lá ter chegado, enviou-me uma fotografia assim, do nascer do sol, a dizer, com uma mensagem a dizer: isto dava uma grande casa. Curioso. E, portanto, agora, 15 anos depois, somos obrigados a fazer a casa que a Fernanda desconfiava que isto dava. Muito bom. E pronto, peço desculpa do tempo, se calhar demorando um pouco mais. Não, foi ótimo, perfeito. Aqui. E agora vou parar aqui a partilha e espero que haja perguntas. Também espero que haja perguntas, críticas, comentários. Bom, João, enquanto damos tempo aqui para os alunos ou para os professores colocarem alguma questão, algum comentário, muito obrigada, foi uma apresentação muito bonita. A maior parte dos projetos que mostras tem sempre este tema do pátio. Em quase todas as casas tem sempre o pátio, não é? É muito aquela ideia da casa como um espaço de reclusão que vive da intimidade do pátio, não é? Um espaço fechado para o seu interior e que vive dessa tranquilidade, desse espaço de intimidade, de sossego, não é? Como referiste, de reclusão, como na cartucha. Isto normalmente era um requisito dos clientes ou é uma coisa sempre mais proposta, que era uma proposta vossa desde o início, esta tipologia do pátio? Não te sei exatamente responder, acho eu. Nestes últimos 2 ou 3 dias estive a preparar esta conferência. Uhum. Nós nunca temos o tempo que queremos para preparar estas coisas, mas apesar de tudo gostei muito de o fazer com as pessoas do ateliê, estar um bocado a pesquisar nos arquivos e a recuperar estas casas já com vários anos, tentar organizá-las numa espécie de grupos, não é? Classificá-las de alguma forma, não sei, juntá-las várias por tipologias, enfim, tentar perceber no fundo o que é que as une. Em comum. E à primeira vista isto é um conjunto muitíssimo heterogéneo de coisas, não é? Casas muito grandes, feitas com bastantes recursos, casas muito pequenas, feitas com recursos nenhuns, em situações muito diferentes, de Cabo Verde, Autónia, enfim, coisas muito dispares. E eu penso, quer dizer, e assim um balanço no fim desta espécie de viagem que fizemos para nós próprios e que para vocês não sei se isto teve alguma utilidade, nem sei se isto do ponto de vista pedagógico tem algum interesse, para mim foi muitíssimo útil fazer isto. E eu acho que a única coisa, para responder à tua pergunta, eu acho que a única coisa que liga tudo isto são as nossas próprias convicções ou as nossas próprias psíquicas, não é? Sei lá, e portanto sim, eventualmente essa coisa do pátio é uma coisa minha, mais do que qualquer cliente, e portanto mais do que um requisito, se calhar sou eu que imponho, não é? Somos nós que andamos sempre à volta desses mesmos temas, o que é mais ou menos normal para mim. Enfim, eu sou de Évora, não é? Sou do Alentejo. Sim. O pátio é uma coisa óbvia. Eu lembro quando estava a estudar nos primeiros anos da faculdade, tenho vários amigos do Alentejo que não são arquitetos, e a Malagueira, eu acho que a Malagueira era um ponto de discórdia, não é? Era uma conversa que nós tínhamos, eu com os meus amigos que não são arquitetos, eles todos mais ou menos odiavam a Malagueira, não percebiam aquilo, achavam tudo muito árido, muito duro, muito difícil, e para mim foram muito importantes essas discussões, porque eu percebi que a discussão tinha que ser informada, isto é, eu só ganharia quer dizer, eu tinha muito mais amigos não arquitetos do que amigos arquitetos em Évora, pelo menos, e portanto eu perdia todas as discussões sobre aquela questão da Malagueira, a não ser que tivesse argumentos muito válidos. E portanto eu comecei a ler e a interessar-me, a
conhecer cada vez melhor o bairro, etc., para explicar que aquela tipologia da casa-pátio é que era uma tipologia que nós poderíamos encontrar em torno da bacia do Mediterrâneo, pelo menos, não é? E, portanto, que era uma coisa muito mais própria de Évora, a ideia da casa muito encerrada, com aberturas muito pequenas, era uma coisa muito mais própria desta região de Évora do que as construções que podemos encontrar, com varandas que ninguém usa, com marquises que são absolutamente absurdas no Alentejo, etc. Exato. E, portanto, não sei se foi dessas discussões que ficou esta coisa do pátio ou se simplesmente é porque eu sou do Alentejo ou se é porque vivemos todos aqui à beira-mar Mediterrâneo, mais ou menos. Nós não, mas em Portugal não, mas achamos sempre que somos mediterrâneos, não é? O Orlando Ribeiro também achava que éramos do Mediterrâneo e do Atlântico, mas nós não somos mediterrâneos, somos só atlânticos. Não é? Exato. Eu não sei, acho que é uma imposição nossa. Eu não sinto que o tenha imposto, mas é verdade que se reconhece que há essa tipologia do pátio que atravessa estes projetos todos, é natural que tenha sido uma imposição nossa. Sim, é natural o que dizes, não é? Da vivência, Évora, não é? As casas em Évora é isso, é tudo virado para o pátio, por vários motivos, tudo virado para o interior, de proteção de calor, de proteção com os vizinhos que estão muito próximos, por conta das ruas estreitas, não é? E que é uma coisa muito árabe, não é? Uma tipologia muito árabe. E, claro, depois tudo isso, todas as nossas vivências, as nossas experiências, o lugar onde nascemos, onde crescemos, as discussões que temos, tudo isso depois nos vai formando como arquitetos, não é? Então temos sempre essas referências das nossas vivências, da nossa história, Claro. que acumulam e que saem na hora de fazer os projetos, com certeza, não é? A casa da Letónia não tem pátio, agora que falas nisso, não é? Não, e há outras. A Letónia não faz falta um pátio, claramente. Exatamente, na Letónia não. Não sei se alguém tem alguma questão. Eu não sei se posso falar porque peço imensa desculpa, cheguei atrasadera, perdi a apresentação, mas queria comentar uma frase do João. Dentro se me é permitido. Claro que sim, muito bem-vindo. Mais vale tarde do que nunca, não é? Que é a questão Obrigado, do Mediterrâneo e do Atlântico, não é? João, sim, mas nós também somos micro-mediterrânicos, não é? Se estamos no Algarve, já somos mais mediterrânicos do que se estivermos na Nazaré. Se estivermos em certas áreas do Alto Douro, dos vales escavados do Douro, estamos no micro-mediterrâneo. Se estivermos na Ilha do Pico, estamos no micro-mediterrâneo. Portanto, não é que seja um estado de espírito, mas é um tema muito mais diversificado e complexo do que possa parecer. Sobretudo em relação a Portugal e à sua localização. Sim, absolutamente. Não é? Portugal tem esta coisa que o Orlando Ribeiro descreve muitíssimo bem, entre o norte e o sul, entre os vários sítios, não é? O norte muito granítico, etc., o sul mais da terra e da cal. Eu lembro, por acaso, uma coisa que o Alexandre Alves Costa uma vez foi à Universidade de Évora, quando eu dava aulas ainda lá, ele foi visitar a escola e depois deu uma conferência e dizia uma coisa muito bonita nessa conferência, que era, explicava que gostava muito de Évora, sempre que podia voltava a Évora, e explicava porque é que ele achava que gostava muito de Évora, e dizia: Évora é a única cidade, dizia ele, acho que era assim a expressão, a única cidade em Portugal em que o norte e o sul se encontram, o norte granítico, o granito, Évora é muito construída em granito, e a cal, não é? Évora é de granito e cal, e ele dizia: Évora é uma espécie de síntese de Portugal, não é? Isso é muito bonito. Bonito, sim. Embora seja um granito com outras cores. É verdade. Desde o granito do norte, mas claro. É uma observação muito interessante. O José Manuel Fernandes conhece bem uma casa que eu apresentei, não sei se chegou a tempo, foi uma casa em Oeiras. Uma casa em Oeiras que o José Manuel estava no gabinete de Nova Oeiras. Sim. Estava e estou. E eu só no fim daquele processo, foi muito tortuoso dentro da Câmara, etc., que nunca mais era aprovado. E depois no não fim... pode pôr só a imagem só para eu me lembrar qual é a casa. Deixa lá Peço desculpa, não devia atrapalhar. Vou voltar aqui atrás.
Não sei se consigo fazer isto. Esta casa, que entretanto já não existe, foi demolida. Não existe. Esta casa é uma aventura. Esta casa é uma aventura e já não existe. E uma desventura. Uma desventura, precisamente. Porquê é que diz já não existe? Não, esta já não existe. Pois, alteraram o nosso completamente. projeto já não existe. Ainda me lembro de ir uns lives e estar. Exatamente. Era uma intervenção, digamos, de dentro para fora, transformava a casa e depois começavam a aparecer coisas exteriores, não é? Exatamente. Era uma forma de preservação mais espiritual e... Uhum. Mas, entretanto, a casa foi vendida e Mas não está melhor. Não está melhor. Eu acho que não, mas quer dizer, eu sou suspeito. Não está. Nós acompanhámos esta fase pós João Trindade e, salvo seja, e era uma coisa muito mal construída, muito mal transformada, materiais pífios, era uma fatalidade. De tal maneira que penso que os compradores desistiram. Mas isso já não sei. Nós fomos, quer dizer, eu fui contactado só por causa daquela questão dos direitos de autor, etc., como é de regra, não é? Deontológico, e na altura disse só que ao nosso colega que eu não me importava de trabalhar na reconversão da casa, gostava do projeto e não me importava nada de o fazer, inclusivamente não me importava de o fazer pro bono, no sentido de preservar alguma coisa. Pronto, claro, quando eu disse que não me importava de trabalhar de borda para recuperar a casa, nunca mais tive qualquer contacto, obviamente, porque isso estragaria o negócio. Assustaram-se. É muito estranho. Não, é uma pena. Nós temos um prémio anual em Novo Oeiras, que é o Renove. E ele tanto dá para fazer premiações de recuperações como de obras totalmente inovadoras. Não é? Ele tem que premiar a qualidade. E este caso da obra do João era um caso interessante de renovação, reconstrução total. Passa a ter-me a contradição. Não é? Infelizmente ficou a meio caminho. Foi uma pena. Uhum. Bom. Eu também gostava de lançar aqui uma reflexão. Antes de mais, queria agradecer ao João. Gostei muitíssimo da conferência, João. Gostei muitíssimo também do modo como ela foi estruturada por famílias de projetos. Identifico-me muitíssimo com esse modo de não só de pensar a arquitetura, como de a comunicar, que eu acho que a tua conferência não teve só o interesse do conteúdo, ou seja, dos projetos e das obras que vimos, mas também do modo como a construção da conferência foi mostrada. Esta ideia de classificação tipológica por ideias de arquitetura, eu acho que é altamente inspirador para os nossos alunos e para os nossos professores, pelo menos para mim é, e queria agradecer-te por isso. Eu não tenho uma pergunta, mas tenho aqui uma reflexão para partilhar contigo e com as pessoas que nos estão a ouvir, que é: tenho pensado muito sobre a propósito também do meu trabalho e das pessoas, enfim, deste grupo de pessoas onde tu também trabalhas e partilhas as tuas ideias, que é, nós fomos treinados, em termos de cultura arquitetónica, fomos treinados para olhar para a arquitetura que foi feita de raiz, ex novo, não é? E, portanto, os grandes heróis e as grandes obras, mesmo as do século XX, mesmo que fossem as casas, existiam assim numa espécie de suspensão do tempo e do espaço, não é? Imutáveis nas suas fotografias que circulavam nos livros de história e nas monografias sobre os arquitetos. Mas se nós recuarmos um pouco, e eu sei que tu também gostas muito da arquitetura feita noutros séculos, os arquitetos que ainda hoje todos nós estudamos e queremos visitar as suas obras, muitos deles tinham uma atividade que era transformar parcial ou totalmente obras de outros arquitetos e de outros tempos. Obviamente que isto começa com o Renascimento, com a ideia de olhar para o passado e de manipular as pedras e as ideias, mas depois no século XVII, XVIII e XIX há muito esta ideia da própria história da arquitetura ser a matéria-prima, literalmente, com tijolos e rebocos e mudar as pedras de sítio. E, portanto, às vezes é muito difícil
dizermos que uma obra foi feita exclusivamente por um arquiteto, porque ela, na verdade, foi feita ao longo dos tempos por vários arquitetos. E talvez por isso é que o Álvaro Siza tenha afirmado num texto que o grande arquiteto é o tempo, não é? Quando eu vejo as obras de arquitetos como tu e da nossa geração, onde nós quase todos trabalhamos muito sobre esta ideia do que já está construído e alteramos, transformamos, damos significado a coisas que eram medíocres e que, obviamente, depois dos projetos que mostraste passaram a ser coisas emocionantes, há esta ideia muito curiosa que é, nós estamos outra vez a trabalhar com esta ideia de manipulação do tempo e da matéria. E, portanto, não estamos a fazer obras novas, é quase como se os teus projetos daqui a 50 anos fossem mostrados e conhecessem novas transformações feitas por outros arquitetos que, a partir do teu trabalho, encontraram novos significados e transformaram esses espaços. O que é que achas desta ideia? Acho que é exatamente como tu dizes, não é? E essa questão da continuidade e da sobreposição de autorias sobre a mesma obra, não é, se quiser, que na arquitetura durante muitos séculos era inevitável, até por causa do tempo que as obras demoravam a ser feitas e, portanto, inevitavelmente elas começavam com um arquiteto e acabavam vários arquitetos e muitas gerações depois, mas isso acontecia, por exemplo, também na pintura, que é uma coisa ainda mais difícil de encarar, não é, para nós, que era pinturas feitas a várias mãos também, um pintor que repinta sobre o que outro pintou e que toma como sua a autoria de uma coisa que, quando já é tratada por ele, passa a ser da sua autoria, embora tenha sido começada por outros, enfim, é uma coisa... mas é uma coisa estranha, por um lado, e profundamente natural, por outro, não é? Eu acho que nós vivemos nesta contradição, não sei, nesta expectativa, nesta ideia de que a arquitetura é uma coisa que nos sobrevive, não é? O Paulo Mendes da Rocha, como eu agora dizia isso, nós somos, como é que é? Nós nascemos para perdurar, não é? Há essa ideia de que o arquiteto... Nascemos para continuar. Nascemos para continuar, precisamente. Essa ideia de que o arquiteto, por causa da sua própria atividade e do tempo das obras, as obras perduram para além de nós e, portanto, nós temos por um lado, vivemos nessa ideia de que as coisas vão ficar, as nossas obras vão ficar imutáveis no tempo, não é? Por outro, sabemos, basta conhecer alguma coisa da história da arquitetura para perceber que isso não é assim, ou seja, é muito provável que as nossas obras nos sobrevivam durante alguns tempos e depois sejam reabilitadas, transformadas por outros arquitetos que farão melhor ou pior, enfim. Este processo que estávamos a falar com o José Manuel Fernandes da Casa de Oeiras foi duríssimo para mim, porque nunca me tinha acontecido esta ideia. Eu não trabalho assim há tantos anos, não sou assim um arquiteto tão velho quanto isso, e esta casa tinha poucos anos, estava construída, não sei, há 6 ou 7 anos, talvez. E, portanto, foi uma coisa bastante violenta de encarar essa ideia de que aquilo não ia sobreviver a mais do que esses 6 ou 7 anos. Portanto, o que sobrevive, sim, o que sobrevive é o projeto que nós fizemos. Não é? Esse projeto existe, ele está documentado, é um pouco como na arqueologia, nós temos sempre esta ideia de que quando há um achado, ele se preserva no sítio e condiciona o que vai ser feito a seguir sobre esse território, mas a perspectiva de um arqueólogo é muito mais pragmática do que isso, não é? O que é preciso é inventariar, estudar, catalogar e depois desmontar, se for caso disso, e continuar a vida e construir outra coisa. E nas nossas obras isso também é verdade. Eu, por acaso, há umas semanas fiz uma conferência que me foi pedida para o Instituto Superior Técnico, para uma disciplina de conservação e restauro, da professora Helena Barranha, e o tema era outro, completamente diferente, eram os complexos industriais do início do século XX, enfim. E eu comecei a conferência por falar de uma coisa que gosto muito e tem a ver com a tua ideia, que é essa ideia que nós só trabalhamos num tempo muito limitado de uma coisa e que nunca estamos verdadeiramente a fazer nada de absolutamente novo. Não é? E eu, essa conferência, comecei por falar de alguns livros que toda a gente conhece, não é? Que são, e explico, são a história,
do Ulisses, não é? Do Homero, a travessia, a história que descreve, o romance que descreve a viagem do Ulisses de volta à sua terra natal, não é? A sua Ítaca natal, através do Mediterrâneo, etc. Essa história de uma jornada é depois mais ou menos recriada de uma outra forma, obviamente, nos Lusíadas do Camões, que são, obviamente, também uma espécie de a história de uma viagem, a viagem de um povo, não é? Pelos descobrimentos, etc. E depois essa mesma história contada nos Lusíadas é refeita, é reescrita pelo Gonçalo M. Tavares, por exemplo, na Viagem à Índia, um livro do Gonçalo M. Tavares, que tem poucos anos, não é? 5 ou 6 anos, e o Gonçalo, eu fiquei absolutamente admirado, nós somos amigos, e eu fui à apresentação da Viagem à Índia no Centro Cultural de Belém, que era feita pelo Vasco Graça Moura. Eu já tinha lido o livro assim em diagonal, o livro é longo, tinha lido um bocado na diagonal e fiquei absolutamente extasiado pela apresentação do Vasco Graça Moura, porque ele tinha os Lusíadas e a Viagem à Índia abertos em cima da mesa e comparava estrofe a estrofe, parágrafo a parágrafo, o tema, o conteúdo de uma estrofe de um poema é replicado, reescrito de outra maneira, noutra estrofe de outro poema, etc, etc. É incrível essa reescrita de um livro, mas não só desse livro, porque o personagem principal da Viagem à Índia do Gonçalo M. Tavares chama-se Bloom. Bloom é o personagem principal do livro Ulisses, do James Joyce, que é outra vez uma viagem na Irlanda, noutra altura, portanto, quer dizer, e de repente estes livros, não é? Eu explicava um pouco isto melhor do que estou a fazer agora, mas no fundo estes vários 4 ou 5 livros, não sei o quê, estão todos ao longo da história a falar da mesma coisa. Não é? Eu acho que nós temos que viver com isso, ou seja, os nossos edifícios, nós não estamos senão a trabalhar num tempo muitíssimo reduzido da história de um edifício, é um layer muito fino, eventualmente esse projeto que fazemos sobrevive-nos, outras vezes não. Quer dizer, nós já estamos no segundo caso, eu trabalho em ateliê próprio há 15 anos, mais ou menos, e já estamos agora com a reconversão da estação biológica, já estamos a trabalhar, enfim, é o segundo projeto que fazemos que está a ser refeito. O primeiro foi a Casa de Oeiras, não foi refeito por nós, desapareceu o que nós fizemos, e nós agora estamos a trabalhar sobre um projeto que nós próprios fizemos, a contar uma história diferente, não é? É a vida, portanto, eventualmente a arquitetura sobrevive-nos, eventualmente nós somos feitos para continuar, mas mais ou menos. Gostava de fazer um pequeno comentário à reflexão que o Ricardo propôs e também ao seu desenvolvimento pelo João. Eu penso que é o processo de transformação das sequências arquitetónicas que os vários autores vão desenvolvendo e construindo é completamente aleatório e descontrolado. E tem a ver relaciona-se com aspectos muito diferentes. Por exemplo, aspectos de condicionamento civilizacional e operativo. Quando vemos as autorias dos arquitetos na África colonial do período final, por exemplo, a obra do Panchketz, praticamente desapareceu enquanto tal. Há umas fotografias, há umas cascas de uns edifícios, mas aquilo foi cilindrado pelo processo civilizacional de aceleração de uma outra cultura urbana, etc. etc. Isto é um caso, não é? Em contrapartida, na Europa não é tanto assim. Mas se vamos aos Estados Unidos, já é outra vez assim. Quando eu estive há 30 anos em Chicago, só havia 2 arranha-céus classificados como Federal Landmarks, porque todo de cerca de 1890, não é? O do Sullivan, um outro, Carson, Peary e Scott, os outros tinham sido todos demolidos no processo normal de reconstrução e renovação dos sistemas urbanos de grande escala da cidade americana. Um último exemplo, só para não alongar. A exposição que eu vou amanhã abrir sobre a Índia, espero que tenham todos recebido o convite,
por acaso, a arquitetura da Índia e do Índico, utilizei na maior parte de fotografias minhas de há 35 anos. E praticamente, agora não estamos a falar de arquitetura de autores, estamos a falar de arquitetura hindu, islâmica, manuelina, portuguesa, recente, antiga, mas praticamente todos aqueles edifícios desapareceram enquanto reconhecíveis naquelas imagens. Porquê? Porque os processos de transformação no subcontinente indiano são intensíssimos, quer dizer, tem a ver com as culturas religiosas, com a ideia de renovação. Por exemplo, um templo de Mangesha, um templo hindu de Mangesha em Goa, por acaso recebi agora uma fotografia do templo em 1890, uma peça lindíssima, coberta completamente com colme, com cobertura em colme, cobertura vegetal, não é? A fotografia que eu apresento na exposição é com cobertura em telha. O que lá está agora é uma coisa em betão, disforme e completamente, digamos, horrenda para os nossos critérios de hoje. E isto aconteceu em 120 anos. Isso é a sobreposição. Também é bonito, por outro lado, ver as camadas, não é? Da sobreposição. É doloroso às vezes. Conseguimos fazer. É doloroso, sim, imagino. Há arquitetos chegam ao fim da vida e cujas obras praticamente foram todas destruídas. Sim. Há muitos casos atuais disso. Sim. Sim, nós vivemos, o Ricardo estava, nós temos a sorte, não é? O Ricardo estava a falar desta geração a que eu e ele pertencemos, não é? E muita mais gente, e nós temos a sorte de viver num período que não tem, até mais ver, grandes conturbações políticas, não é? Porque esses são sempre períodos em que há uma espécie de tentativa de limpar a história, de alterar claramente a história que vem de trás, e a arquitetura é uma das formas mais presentes na sociedade, não é? Portanto, é muito afetada por essas transformações políticas. Portanto, eventualmente, nós talvez possamos aspirar a que as nossas obras sobrevivam, tenham um tempo de sobrevivência um pouco mais longo, se não apanharem nenhuma transformação política radical pelo meio. Nenhuma revolução. Exato. Bom, penso que há uma aluna, a Gabriela Torres, que gostaria de colocar uma questão. Gabriela? Sim, olá. Na verdade, não é bem uma dúvida, é mais uma curiosidade que eu gostaria que o arquiteto pudesse falar um pouquinho mais. Que tinha curiosidade de saber um pouco mais sobre essa adaptação ou hipótese de soluções de projeto na hora de se construir um projeto que não é exatamente feito do zero e que muitas vezes lida com um contexto pré-existente, pode ser de pedra ou de taipa, e que acaba por abrigar um projeto que é feito de uma construção diferente daquela. E eu queria saber um pouco mais sobre como lidar, assim, como o arquiteto vê essa exarquicidade no projeto. Como lidar com essa questão das pré-existências, não é? Um pouco Sim, isso. na hora da construção mesmo, de propor um projeto novo, talvez uma construção de taipa, que tem uma forma construtiva diferente, que tem aspectos a serem considerados diferentes daquela que está sendo construída. Uhum. Há uma casa que eu por acaso não apresentei aqui, era mais uma para aquele grupo de casas transformadas a partir de coisas existentes, não é? Aquelas metamorfoses, não é? Que eu expliquei. Uma casa no Centro Histórico de Évora, que fizemos há 10 anos, ou coisa assim, e que tem, do ponto de vista construtivo, tem uma coisa muito, muito curiosa, que é, a parte da casa é construída em taipa, é muito frágil, paredes de taipa que se estavam a desfazer um pouco, porque a casa estava em ruína e, portanto, chovia e a taipa estava-se a desfazer, não é? A cal já tinha desaparecido. Depois nós fizemos uma demolição, portanto houve uma parte dessa casa que foi possível manter, foi possível preservar a estrutura em taipa praticamente na sua condição original, portanto a funcionar tal como estava. Depois há uma parte da casa que é um misto e, portanto, há um reforço estrutural da taipa que nós fizemos, que o nosso engenheiro, que eu até tenho ideia que estava aqui, que eu penso que até está aqui a assistir, que é o João Paulo Cardoso. O nosso engenheiro de estrutura de Paulo Cardoso propôs uma solução muito interessante para essa outra parte, que foi
reforçar a taipa com uma espécie de malha metálica pregada na taipa, portanto uma espécie de, quase como se fosse aquela estrutura dos gabiões, não é? Aquelas caixas metálicas para conter pedras com as quais fazem muros de suporte. É uma espécie de malha metálica que reforçava a taipa existente e que nos permitia, por exemplo, já montar uma laje de betão por cima, apoiada sobre a taipa, e depois havia uma parte da casa que já era uma construção claramente nova, era uma ampliação, e essa era totalmente feita em betão. E aquela casa que eu não expliquei, desse ponto de vista, é bastante curiosa, é um processo que eu gosto imenso, porque ela é assim uma espécie de degradê do ponto de vista, uma espécie de degradê de técnicas, não é? Ou seja, há um lado da casa que é absolutamente em taipa, com abóbadas e que foi possível preservar, há uma zona mista de taipa reforçada e betão, e há uma zona de betão. Não é? Uma coisa que eu não sei se a pergunta tinha muito a ver com esta questão da tecnologia, da técnica, etc., mas há uma coisa que é óbvia, que é trabalhar sobre uma pré-existência obriga-nos sempre a conhecer mais, não é? Essa é uma questão fundamental na prática de qualquer arquiteto, não é? Um certo reconhecimento que nós não temos o conhecimento todo, nem pouco mais ou menos, não é? Portanto, que cada vez que enfrentamos um projeto, sobretudo quando estamos a falar de um projeto de reabilitação, é preciso conhecer, é preciso perceber, e por exemplo naquele caso eu tive que saber imenso sobre as construções em taipa, como é que elas funcionam, por exemplo a questão do revestimento de cal da taipa, que é absolutamente crucial para a preservação da taipa, porque é esse revestimento de cal que estabiliza a composição da taipa, não é? Portanto, se a taipa não tiver caiada, se não tiver esse revestimento, ela degrada-se muito rapidamente. E, portanto, essa aprendizagem é fundamental, não é? Para podermos estar mais certos de que o projeto faz sentido e é acertado, não é? Ou seja, isso eu diria que é uma condição a priori para qualquer projeto, é assumir que não sabemos tudo e que qualquer processo é um processo de aprendizagem, acima de tudo. Muito mais do que um processo, do que uma situação em que nós chegamos e aplicamos os conhecimentos que já temos, não é? Cada processo é sobretudo um processo em que nos permite aprofundar conhecimento, ok? E portanto, obviamente, por isso é que os projetos demoram tempo, porque nós precisamos de tempo para perceber o que estamos a fazer e perceber como atuar, não é? E portanto, eu acho que se tivermos essa postura, pode ser mais difícil, um processo de aprendizagem ou menos difícil, mas acabaremos por conhecer aquilo que é necessário conhecer para poder fazer uma intervenção cuidada. E essa questão, obrigada Gabriela, e pela questão esse tema da reconstrução, não é? Do que é que está, o que é que cabe muito ao arquiteto pensar o que é que vale a pena aproveitar, o que é que não vale a pena aproveitar, o que é interessante daquela pré-existência ou não, mas é um trabalho difícil, com certeza, que se vai aprendendo, não é, João, como disseste, mas por outro lado eu penso que também pode facilitar um pouco a vida aos arquitetos, não é? Ter algo ali no lugar já em que nos podemos um pouco agarrar e fundamentar e como um ponto de partida do projeto, não é? Porque às vezes é muito mais difícil e penoso pensarmos numa casa, neste contexto que estamos a falar, para um terreno completamente vazio, sem qualquer referência, sem qualquer pré-existência, não é? Às vezes foi o que tu falaste naquela casa que os clientes queriam queriam manter o muro branco, e para vocês foi ótimo, porque assim já não tinham de pensar na fachada, no desenho da fachada, onde é que estavam as aberturas, não é? Então às vezes estas pré-existências também pode parecer mais complicado a nível de pensar o projeto, mas ao mesmo tempo são uma ajuda também. Absolutamente, não é? Eu acho que praticamente a única coisa comum destas casas todas que estivemos a ver é que elas são todas construídas a partir de pré-existências. Uhum. Bom, enfim, é quase impossível não ser, não é? Mas eu lembro, por exemplo, acho que as únicas que não são, quer dizer, é quase impossível não ser porque
situação tem condicionantes, não é? A questão é se há mesmo condicionantes físicas, materiais, se há uma construção ou não. Mas eu lembro-me que quando estávamos a trabalhar no projeto daquelas casas no Alqueva, aquelas que eu mostrei que não se construíram, na herdade do Mercador, eu lembro-me de ser extraordinariamente difícil no início perceber o que é que faria sentido fazer ali, porque havia vários arquitetos a trabalhar ao mesmo tempo, mas nada estava construído, portanto nós todos estávamos com o mesmo dilema, que é perceber o que é que o arquiteto ao lado está a fazer e como é que nós podemos dialogar com isso, num sítio que não tinha nenhuma construção praticamente, todo ele era muito homogéneo no sentido em que toda aquela faixa se relacionava com a água da barragem, e portanto eu lembro que foi uma espécie de angústia difícil de ultrapassar, e acho que foi mesmo o único projeto em que isso aconteceu. De resto nós nunca fizemos, isso também foi curioso agora perceber nesta revisão que andámos a fazer no ateliê, foi que nós nunca fizemos uma casa de raiz, isto é, num lote, não é? Um loteamento em que se diz, agora faça aqui uma casa no meio, nunca. Portanto, fizemos sempre coisas a partir de outras coisas. Não é? E isso, sim, essa dificuldade técnica e dificuldade porque nos obriga a investigar e a compreender, etc., mas tem essa grande ajuda que é, há logo desculpas, há logo argumentos, não é? Exato. Sobre os quais começamos a trabalhar imediatamente sem ter que inventar uma coisa a partir do zero. Exatamente. Portanto, eu gosto imenso, eu acho que, aliás, tenho muito pouca experiência, mesmo muito pouca experiência de fazer projetos a partir do zero absoluto, no sentido de um terreno que não tem rigorosamente nada. Mesmo, por exemplo, aquela estação biológica que mostrei, que parece um edifício autónomo, desenhado sobre a paisagem, ele foi, eu não expliquei aqui, não era bem o tema, mas ele foi fortissimamente condicionado pelas pré-existências que já existiam e pelas condicionantes daquela paisagem, que é uma paisagem protegida, Rede Natura 2000, etc. E, portanto, o projeto foi exatamente uma resposta a essas condicionantes, e a coisa mais interessante do projeto não é propriamente o desenho que ele tem, na minha opinião, gosto ou não, é exatamente a forma como foi capaz de reagir a umas circunstâncias bastante difíceis e construir um programa a partir dessas condicionantes. Não é? Certo. Que é muito esse o trabalho do arquiteto, não é? As condicionantes, os lados positivos ou negativos do lugar, a identidade, então a partir daí dar forma a todas essas coisas que existem ou não existem, ou que são identificáveis ou não, que são visíveis ou que não são visíveis, mas estão ali. Não é? Eu acho que, quer dizer, isto não é muito diferente de outra, sei lá, do que fará um cineasta quando pensa fazer um filme, não é? A questão é sempre trabalhar a partir de um argumento, não é? E as pré-existências em arquitetura são muito esse argumento a partir do qual nós começamos a trabalhar. Portanto, obviamente, quanto mais interessante for essa pré-existência e essa condicionante, melhor é o argumento a partir do qual nós começamos a encenar uma solução de projeto. Não é? Exatamente. Muito bem. João Trindade. Nós temos agora um jogo de futebol para ir ver, não é? Daqui a pouco. É verdade. Temos que acabar isto à pressa. Pois é. E só, se me permitem, uma reflexão muito rápida, ainda sobre a questão das transformações permanentes da arquitetura e das obras dos arquitetos, que é contrariar um bocadinho aquela imagem um bocadinho utópica e idealizada de construir a obra, fazer a obra e a obra desejavelmente ficar como está para todo o sempre. As leis da física negam totalmente essa possibilidade, não é? Ou seja, uma determinada estrutura material tem uma concentração de energia provisoriamente fixa ou provisoriamente estabilizada, mas se não lhe forem acrescentadas permanentes e cíclicas ondas de nova energia, a obra degrada-se e desaparece. A obra entra em decadência. Portanto, a ideia de que a arquitetura é uma coisa para ficar só no limite, digamos, pirâmides do Egito, e nem essas, transformação não as destrói
o tempo e com o processo de tempo. Portanto, as nossas obras têm que estar sempre a ser transformadas e acrescentadas de valor energético, no sentido de concentração de novos materiais, através da recuperação, da transformação. É um processo completamente dinâmico e em plena mutação permanente. Não é? A ideia da obra fixa é uma coisa que não existe. E eu acho que é uma grande lição essa ideia de que quando se projeta se deve pensar no envelhecimento da obra. Como é que a obra envelhece, não é? Até ao ponto de chegarmos àquele limite daquela frase do Albert Speer, não é? Do arquiteto do Hitler, que dizia que se deve pensar um projeto logo à partida para ele poder vir a dar uma bela ruína, não é? Era qualquer coisa deste género. Portanto, se deve pensar como é que um projeto um dia pode dar uma bela ruína. E ele sabia do que falava. Com os bombardeamentos da Segunda Guerra, ele falava nas ruínas dos projetos dele. João. Muito bem. Encerramos, Bárbara? Encerramos. Vamos todos agora torcer por um belo jogo. Bom, mas mais uma vez, João, muito obrigada. Gostei muito da conferência e, como disse o Ricardo Carvalho, da maneira como apresentaste os projetos por temas, não é? Por tipologias, mais ou menos por famílias. Não é? Muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos que aí estão, aos alunos, professores. Obrigado, João, também. E obrigado a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de fazermos esta revisão da matéria, do trabalho feito. É bom. Matéria, exato. Muito obrigado. Obrigado. Adeus. Boa tarde a todos.